Oi, gente, bom dia. Estamos começando agora mais um programa aqui ao vivo para você na TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. A gente começa mostrando ao vivo as imagens de Goiânia, vistas lá do Morro do Mendanha. Olha, hoje tem muitas nuvens, mas o inverno está começando exatamente hoje, aquele período em que nós vamos ter as manhãs mais frias e as tardes mais quentes. Agora, o que preocupa também é essa seca, né? Nós já temos vários dias sem chuva e deve continuar assim, pelo menos até outubro, segundo a meteorologia. Bom, no programa de hoje nós vamos ter vários assuntos. Fique com a gente, porque o Agora Goiás já está no ar para você. Sem áudio aqui, tá? Olha, a Assembleia Legislativa realizou na manhã desta quarta-feira uma Santa Missa em que recebeu o ícone da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Você vai conferir os detalhes dessa visita da Patrícia Lee, que é a repórter, e do nosso cinegrafista Ronaldo Xavier. E ela veio, a Santa Mãe do Redentor, aquela que protege os seus filhos que recorrem a ela, em busca do perpétuo socorro. Maria nasceu no dia 21 de maio e aí nós fomos informados desde o começo que ela poderia ter uma síndrome, e por conta de uma malformação e tal. E aí nós tivemos uma visita de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no meu outro local de trabalho e eu pedi a intercessão de Nossa Senhora pela vida da Maria. E no domingo, o último, nós tivemos resultado negativo de todas essas síndromes, ou seja, a Maria não tem nenhuma malformação, nenhuma normalidade. Então o testemunho é esse, né, de graça de Nossa Senhora, de graça de Deus por intercessão de Nossa Senhora. Manhã marcada por um forte testemunho do Pai de Maria e da graça da bênção recebida pelo ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Uma Santa Missa foi realizada no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, presidida pelo padre Frederico Rosanã, reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a matriz de Campinas. O dia 27 se aproxima, dia em que celebraremos o dia específico de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a Virgem que apresenta para nós o menino Jesus, né? O nosso perpétuo socorro aponta a Virgem neste quadro tão belo. O nosso perpétuo socorro é o próprio Cristo, ou seja, ela nos traz Jesus e a Ele nos conduz. Portanto, fonte de muita bênção, de muita paz e alegria para a vida de cada um de nós. A visita do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a Alego acontece próximo ao dia consagrado a ela, 27 de junho. Servidores do Legislativo goiano participaram da missa. Essa questão da gente estar realizando as santas missas aqui na Assembleia já se tornou uma tradição, né, desde que o nosso presidente assumiu. E isso traz para nós uma renovação constante da nossa fé, né? E a cada sacerdote que vem fazer a sua celebração também, como vem de várias paróquias, também provoca a integração entre os irmãos, entre as paróquias, né, que é o que o nosso arcebispo recomenda. Né? Ele, quando a gente foi pedir autorização, ele falou, autorizo desde que seja sempre um padre novo, para que a gente possa estar sempre trazendo pessoas de fora. Então isso é muito importante para nós, para a efetividade da nossa fé e principalmente para que a gente possa estar em comunhão entre os irmãos aqui da casa. Amém. Bom, na verdade, nós vamos falar de economia. Até pouco tempo atrás, você acompanhava que os juros, por exemplo, do cartão de crédito chegava até 430% ao ano. Um completo absurdo. Mas dentro do programa Desenrola Brasil, o governo editou uma lei que estabelece que os juros devem chegar no máximo
a 100% do valor devido. Nós vamos saber agora da advogada Ana Luísa Fernandes o resultado de tudo isso. Os bancos estão cumprindo, os cartões de crédito estão realmente cumprindo essa lei? Tudo bem, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Agora, podemos comemorar já ou não? Sim, já podemos comemorar. Desde o início do ano essa lei já está valendo e foi um benefício muito grande para os consumidores que desde então o limite dos juros rotativos dos cartões de crédito começaram a ter um limite de 100%. Então, a partir de agora, né, desse ano, teve vários benefícios, dentre eles a questão de poder se reeducar financeiramente, né? Foi uma ajuda muito grande. Doutora, então vamos pegar a questão prática. A pessoa não deu conta de pagar, entrou no rotativo. Como é que funciona o primeiro mês? Exato. Se a pessoa não pagou a fatura do valor total ou de forma parcial, vai incidir juros e encargos, esses juros moratórios e tudo mais. Acontece que a partir de agora, o limite de 100%, ele não vai passar anualmente. Então, pode ser que no primeiro mês tenha juros e encargos em uma porcentagem definida pela instituição bancária que ele é cliente, mas esses juros chega ao final do ano, não vai passar de 100%. Mas o primeiro mês não conta nessa lei de 100%, né? O banco pode estabelecer o que ele quiser ou depois é a somatória de tudo? No final é a somatória de tudo. Ele vai incidir sim uma porcentagem dentro dos 30 dias ali, mas essa porcentagem que ele inserir, ao final não pode passar de 100%. Então, acontece que dentro dos primeiros 30 dias, ele vai ponderar ali em uma média que fique bom provavelmente para a instituição bancária, mas depois disso ele não pode passar de 100%. Doutora, vamos pegar um caso prático. Às vezes a pessoa vai pagar em 3 meses, vamos dizer assim. Antes, esse juro por mês chegava a mais ou menos 15%. Né? Sim. Agora, com 100%, tem uma redução grande. Qual que seria o percentual que ele pagaria de juros num parcelamento de 3 meses? Perfeito. Provavelmente, hoje ela vai pagar uns 9%, uma média dessa. E aí, dentro desses 3 meses... 9% por mês? Por mês, exato. Para no final não chegar a ter o limite de 100%. Mas pode ser que varie um pouco e ele queira aumentar isso para, por exemplo, para 15% ali e o final, nos outros meses subsequentes, ele vai reduzindo também. Então, pode ter uma variação ali, que ele jogue o início mais alto e as outras mais baixa. Ou pode ser que não. Então, tem aquela variação que, às vezes, o consumidor ele vai bater o olho na fatura e vai falar, mas continua igual a do ano passado, os 15% ali. Mas depois, na medida que vão passando-se os meses, o banco não pode ultrapassar os 100%. Quando ele for pagar, então, ele tem que fazer a conta. Falar, não pode passar de 100% do valor devido. Perfeito. Geralmente, não é assim? Eles fazem essa mesclagem. Então, um mês ele joga mais alto, no outro ele joga mais baixo. E assim ele vai fazendo esse cálculo para, nos 12 meses, conseguir abater o 100%. Os cartões estão respeitando isso, doutora? Sim, as instituições bancárias elas são obrigadas a respeitar. Inclusive, isso é um direito do consumidor. E caso ele verifique que não está sendo respeitado, ele precisa procurar o PROCON imediatamente. Pode procurar o PROCON. Exato. Agora, eu queria saber, por exemplo, isso está ajudando a reduzir a inadimplência? Sim, é uma questão que é de educação financeira mesmo. Ajudou bastante. Antigamente, eram muito alto. Hoje é só alto, podemos dizer assim. Mas, de toda forma, o ideal é que o consumidor ele pague o valor integral da dívida dele, para não poder entrar nesse efeito bola de neve de paga o mínimo e depois, no outro mês, entra em financiamento. Então, querendo ou não, o ideal é que a pessoa sempre gaste até 30% da renda mensal dela, porque se ela passa disso, se ela recebe um valor mensal e gasta tudo no cartão de crédito, pode ser que ela fique endividada. Pelo menos possa economizar 30%. Justamente. Né? Doutora, o que a gente sempre percebe por exemplo, quando ele receber a dívida, a questão da portabilidade da dívida serve também para o cartão? Sim, a questão da portabilidade ela vai começar a valer agora a partir de julho. Né? E essa questão da portabilidade é a opção que o consumidor vai ter de pegar essa dívida que ele tem e verificar com outra instituição financeira se os juros é mais viável. Então, ele pode chegar em outra instituição financeira e falar, conversar e ver, olha, eu estou com essa dívida em determinado banco e agora eu preciso saber como é que funcionam os juros aqui. Se são menores, se a possibilidade de financiamento é maior, como é que funcionam as parcelas. E isso vai gerar uma concorrência entre os bancos. Então, se ele tem uma dívida em um determinado banco e ele pode ter essa opção agora de verificar nos outros bancos para ver qual fica mais viável para ele. Isso, se ele deve R$1.000 numa determinada dívida, aí tem um juro. Aí ele escolhe aquela que tem um juro menor. Perfeito.
Isso sem problemas. Exato, mas desde que a instituição bancária também concorde e aceite ele dentro daquele determinado banco. Sim. Como é que funciona a questão do contrato nesses casos, doutora? Contrato da dívida. Tem alguma novidade? O contrato da dívida, ele alterou agora a partir dessa questão da lei do Programa Desenrola Brasil. Então, agora, os contratos, todos que vieram desse ano em específico para frente, começam a valer o 100%. A partir agora do ano passado para trás, continua a mesma forma. Então, se a dívida é anterior a esse ano, ainda se mantém. E como é que a pessoa, quais são os cuidados que ela tem que ter na hora de assinar esse contrato? O que ela deve ficar atenta? Quais os itens? Sim, quando um consumidor ele tenta entrar em uma instituição bancária para ser cliente e tudo mais, ele precisa consultar e verificar, ler certinho como é que funciona os limites, o financiamento, o parcelamento daquele banco e ver se encaixa realmente nas condições mensais dela, de renda, né? Do contrário, é melhor ela procurar um outro banco e ver a melhor adaptação que consegue fazer. É porque quando a gente fala nessa redução, é claro que a gente tem que comemorar, mas não pode comemorar tanto, né? Porque se a gente fizer uma conta e a poupança hoje está pagando 0,5% de juro ao mês, não é isso? Sim. Quer dizer, nós com essa redução ainda vamos pagar 9%, né? 9%. Exato. É. Quer dizer, uma diferença monstruosa. É muito diferente e, assim, é um avanço que a gente tem, mas provavelmente a gente ainda vai precisar melhorar muito, porque, querendo ou não, continua sendo bem alto. E esses encargos, esses juros, querendo ou não, eles endividam muito as pessoas, né? Fica aquela dependência financeira do banco que não acaba nunca. Pois é, o que a gente não entende, né, doutor, que ao longo dos anos, né, os governos, outros, fizeram vista grossa para um negócio que é um absurdo, um dos maiores juros do mundo. Né? Por que o governo sempre demorou demais a intervir nessa situação? Não teria que ter realmente uma postura mais dura do governo? Acredito que sim, isso teve esse avanço sim, mas a questão que não depende só do governo, é uma questão que também envolve o Banco Central, envolve as instituições bancárias, e quando eles não entram em um acordo, fica aquela questão que o governo, sim, tenta intervir e tudo mais, mas não depende só dele. Então, como esse 2024 teve essa questão, foi exatamente por isso, porque eles não entravam em nenhum acordo. Então, chegou um momento que o governo falou, como vocês não entram em nenhum acordo, eu vou ter que pontificar aqui como é que vai ser a partir de agora. E foi assim que veio essa questão dos 100% dos juros, porque senão continuava aquela bagunça igual estava ano passado. Porque quando a gente faz uma conta, se a pessoa deixar atrasar 3 meses, por exemplo, na questão do rotativo do cartão de crédito, ele pode pagar até quase 30%, né? Em relação de juros, só em 3 meses, né? É muito alto. 1/3 da dívida, né? É muito alto. A senhora acredita que isso tem que ser repensado e melhorar isso ao longo do tempo? Com certeza. Eu acho que já foi um avanço, mas ainda há muito que se melhorar. O consumidor ele é a parte hipossuficiente ali em relação à instituição bancária, né? Então, é o dia a dia dele, a renda mensal dele, e quando ele usa o cartão de crédito, a gente costuma chamar de empréstimo a curto prazo, que é aquele momento que você usa o cartão de crédito e no próximo mês você já deixa para pagar. Então, é uma questão que a pessoa precisa naquele momento. Então, não custa nada reaver também para o consumidor para ficar benéfico, porque a instituição bancária precisa do consumidor e o consumidor precisa da instituição bancária. Então, não pode, né, ser tão desvantajoso assim. Tá, agora o certo é a pessoa se reeducar, né, doutora? Justamente, é a melhor saída, tentar pagar sempre no débito, caso não consiga não ultrapassar os 30% ali da sua renda, é a melhor saída, com certeza. Porque hoje a gente percebe, né, que o brasileiro deve muito, né? Aliás, muita gente deve. Muita. Essa é uma questão muito recorrente e às vezes a gente pensa que é só alguns que usam, mas a grande maioria da população, assim, estão todos muito reféns do cartão de crédito, muito mesmo. Tá certo. Hoje é fácil demais, né? Você não precisa nem pedir, eles mandam na sua casa, né? Exato, agora digital, você não precisa, já faz o contrato ali de forma virtual, já coloca o rosto, não precisa mais nem comparecer na instituição bancária para poder assinar igual antigamente. Porque, antigamente você tinha que correr atrás, tinha um maior trabalho para conseguir um empréstimo, um cartão. Hoje não, eles estão ligando para você oferecendo empréstimos em valores altos, né? Hoje você não tem dificuldade, ou seja, a possibilidade da pessoa ficar devendo é muito grande. É muito grande. Hoje chega até no e-mail das pessoas, né? Consignado para poder fazer disponível, cartão de crédito disponível, já chega,
começa a instigar a pessoa a falar, nossa, não preciso mais, vou procurar aqui, vamos ver o que eu tenho de benefício. O aposentado que o diga, né? O aposentado que o diga. Tá certo. Doutora Ana Luísa Fernandes, muito obrigado pela participação da senhora aqui com a gente, explicando, né, para a população todas essas alterações aí que vêm em favor do consumidor, do brasileiro, mas precisa melhorar. Obrigado mais uma vez. Eu quem agradeço. Um bom dia a todos. Tá certo. Vamos falar. Gente, esse ano tem eleições municipais em todo o país. Nós vamos escolher, né, os nossos prefeitos, os nossos vice-prefeitos e também os vereadores. E essas alterações significativas nas eleições aconteceram na legislação e serão aplicadas pela primeira vez este ano de 2024. Para tratar do tema, a TV Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa promoveram um workshop sobre essas mudanças que você vai acompanhar agora na reportagem da Michele Moura. Para esclarecer as dúvidas e falar sobre a legislação eleitoral em vigor, a TV Assembleia Legislativa e a Agência Brasil Central promoveram o workshop Eleições 2024, o que muda? O evento foi realizado no Estúdio Auditório Lígia Rassi, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Para os jornalistas, sempre é necessário cuidado absoluto. Hoje a gente vai descobrir na prática quais são essas novas regras eleitorais. A Brasil Central, em parceria com a TV Assembleia, vai cumprir exatamente o que for determinado. A gente tem esse compromisso. Se atualizar sobre as mudanças que vêm, né? As resoluções normativas, enfim, a tal da Lei Eleitoral 9.504/97, que a cada 2 anos sofre alterações. A gente tem que estar atualizado. Então é essa a intenção mesmo, saber e também levar a informação para a sociedade e para nós, jornalistas. O evento foi destinado aos comunicadores que farão a cobertura jornalística dos pleitos municipais nos 246 municípios do estado. O coordenador de jornalismo da TV Serra Dourada, Marco Antônio Ferreira, acompanhou o workshop e destacou a contribuição de uma cobertura jornalística responsável para a sociedade. É de fundamental importância que nós, jornalistas, estejamos por dentro das atualizações no que se refere à legislação eleitoral, que muda com muita frequência e para o cidadão comum é muito difícil acompanhar essas alterações. Se a gente faz esse filtro e leva essas informações de um jeito mais claro, com certeza a população terá um proveito melhor. Alterações significativas aconteceram na legislação e serão aplicadas pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. Mudanças que vão desde a pré-campanha, passando pelas convenções partidárias, foram abordadas durante o evento. Os advogados eleitoralistas Danúbio Remy, Diogo Crossara e Vitor Hugo abordaram as novas regras e os pontos essenciais a serem observados na cobertura das eleições municipais. O quantitativo de candidatos, por exemplo, regras de propaganda eleitoral, formas de arrecadação por meio Pix, são novidades para essas eleições, mas principalmente o combate à desinformação, à fake news, que são as principais metas da Justiça Eleitoral para esse ano de 2024. As pessoas precisam já começar a se conscientizar. Tem uma eleição batendo aí na porta, tem uma eleição que vai resolver ou pode mudar a vida de 246 municípios em Goiás. Então a importância é muito grande, porque quando você informa, quando você busca aprimorar, você vai também estar contribuindo para a democracia. A internet ela é um instrumento que pode fazer você ganhar as eleições, como também pode gerar uma certa cassação de mandato. Tem que tomar muito cuidado com o que vai veicular na internet, de que maneira, senão você pode ganhar as eleições e não levar. Isso é fruto de uma cassação de mandato. O juiz eleitoral José Mendonça Neto ressaltou a importância desse debate, considerando as eleições como um momento crucial para a democracia. O principal desafio aqui hoje é a questão da fake news, da deepfake, e o TSE e o TRE de Goiás estão preparados para enfrentar essas informações falsas, com a ajuda da imprensa, com a ajuda de mecanismos, por exemplo, como a inteligência artificial, e assim minimizar os danos, porventura, que possam ocorrer no processo democrático. Tá certo? Então prepare-se, mas não deixe de votar, gente. É um exercício maravilhoso que a gente tem, é nosso.
nós podemos escolher quem vai ser o nosso prefeito, o nosso vice-prefeito e quem serão os nossos vereadores. Esse é um ato democrático que você faz, não deixe de fazer. Olha, é super importante. Vamos chamar agora, vamos falar de prestação de contas. O secretário de Economia de Goiás esteve na Assembleia Legislativa para fazer a prestação de contas dos gastos do governo. Periodicamente, esse encontro acontece para que os deputados possam avaliar as finanças do Estado. Quem traz os detalhes é a repórter Monalisa Carneiro. Deputados receberam na Comissão de Finanças o secretário de Economia do Estado de Goiás, Francisco Cérvulo, e sua equipe, para a apresentação da prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2024. O presidente do colegiado, deputado Renato de Castro, conduziu a reunião. Sejam todos bem-vindos. Queria também dar as boas-vindas aqui ao nosso secretário de Economia do Estado de Goiás, ao tempo em que também o parabenizo pelo brilhante trabalho na condução ali do Estado de Goiás, Dr. Francisco Cérvulo Freire Nogueira. Durante a apresentação, o secretário destacou os investimentos do governo nas áreas de educação e saúde. Esse slide 12, né, ele mostra, né, a projeção dos gastos em educação e no seguinte mostra a projeção dos gastos em saúde, né? Embora no primeiro quadrimestre nós tenhamos já alcançado aquele indicador de 23%, né, nós já temos empenhado no primeiro quadrimestre e a projeção correspondente a 28,4%, né? Então, a princípio, nós já temos alcançado e superado o percentual mínimo, né? Para os investimentos em saúde, o previsto é em torno de 3,7 bilhões. O presidente do colegiado, deputado Renato de Castro, destacou as melhorias das contas públicas. A gente viu aqui uma redução significativa do endividamento, né? Hoje, se você pegar aí a quantidade de dívida dividido pela arrecadação do Estado, né? São siglas, mas que tirando aí do economês e passando para a linguagem coloquial, eu diria que hoje o Estado deve apenas 26% daquilo que arrecada, né? Ao final da reunião, o secretário fez um balanço da apresentação. Mais uma vez, o Poder Executivo vem ao Poder Legislativo, apresenta com a transparência necessária e requerida todos os seus dados, né? Eu acho que deve ser ressaltado a necessidade de transparência das contas públicas. Eu acho que isso aqui é muito mais do que um cumprimento de uma obrigação legal, é uma satisfação que nós temos que ter com a sociedade, uma prestação de contas à sociedade. Gente, nós vamos falar de cultura agora. Nós vamos falar com a atriz Laila Alves. Está tudo bem com você, Laila? Tudo bem com você. Tudo bem. Isadora Barbosa, está tudo bem? Tudo jóia. Tá certo. Gente, os formandos do curso técnico em teatro do Basileu França vão apresentar um espetáculo chamado Hierarquia do Lixo. Que dia, Laila? Nos dias 21 e 22 de junho agora, sexta e sábado. Amanhã e depois. Agora me fala desse espetáculo. Então, tem muita ansiedade aí, né? É um curso de 2 anos que a gente fez lá no Teatro Basileu França. E vamos formar agora com esse texto autoral, escrito pela própria turma. Ah, quantas pessoas, hein, participaram? São 15 pessoas. E a equipe de dramaturgia foi composta por uma equipe da sala. E foi a Laila, o Noel, aí foi a Laisla também, e a Samara e o Samuel. Vocês mesmos produziram, escreveram e agora vão apresentar. Exatamente. A gente fica responsável pela cenografia, pelo figurino, os professores estão ali dando apoio, né? Temos professores de cenografia, de interpretação, preparação corporal, preparação vocal também. Mas os alunos, eles são bem engajados e eles tentam fazer ali o máximo possível. Pois antes da gente falar no espetáculo, eu queria até falar do curso. Conta pra gente como é que funciona. O curso a gente faz, a gente faz a inscrição, né? Geralmente ocorre 2 vezes ao ano, ocorre nos meses de junho e no final do ano. Aí a gente faz uma avaliação, tanto uma avaliação técnica, como também uma avaliação escrita. A gente passa por um processo seletivo de uma redação e a gente interpreta uma cena para uma equipe de jurados que vão nos avaliar. Sim. Aí, a partir daí, conforme a sua nota, que no mínimo tem que ser 7, aí você consegue adentrar no curso e geralmente abrem vagas para o técnico
quando a gente entrou foi 25 vagas. Certinho. 2 anos de duração. 2 anos de duração. E como é que foi? Desafiador, né? É porque a gente aprende muita coisa nova, né? Tem cenografia, figurino, iluminação, é um curso bem extenso. Completo. É um curso bem completo para a gente já sair para lá, para o mercado de trabalho, né? Então, acaba que muita coisa ali é nova, né? Tem gente que entra achando que a gente só vai decorar texto. Isso. Quando, na verdade, a gente vai aprender a montar um espetáculo teatral do zero. Sim. Exatamente. Temos aula, inclusive, de produção cultural também, para aprender a escrever para editais, né, de leis de incentivo. Então, é um curso bem completo. Então já podemos entrar. Nós estamos com imagens aqui. Do espetáculo que vocês Sim, vão sim, apresentar é dos nossos ensaios. Hierarquia do lixo. Hierarquia do lixo. Conta pra gente do que se trata. Então, nós fazemos uma crítica ao mercado de trabalho mesmo, da área cultural. Falamos sobre relações tóxicas dentro da área de interpretação, né? Como que as pessoas acabam aqui em Goiás mesmo tendo essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, às vezes de continuar nele. E é bem interessante porque a gente traz relações de oprimido e opressor na nossa cena, né? É uma dramaturgia circular, mas tivemos várias referências, né, para poder construí-lo. E outra coisa muito interessante também é a questão do próprio nome, né? Hierarquia do lixo. E uma das propostas desse espetáculo é que funciona como um jogo, e é um jogo competitivo, porque dentro da classificação de jogos existem os cooperativos e os competitivos. E nesse caso, como a Laila falou, é uma situação de oprimido e opressor, e é um ciclo infinito, né? Então, conforme vai finalizando, vai entrando outro ciclo, e é uma crítica social também, não apenas ao âmbito do teatro em si, como mercado de trabalho, mas também ao sistema em si, que exige que você esteja sempre, a todo momento, passando por cima dos outros para conseguir conquistar o seu espaço ali. Que legal. Agora, eu queria que vocês falassem para a gente, eu estou olhando aqui, a preparação, por exemplo, da corporal, da expressão corporal, da parte vocal, como é que é isso no curso? Então, como a Laila falou, a gente tem 2 professores, principalmente, que o Eduardo Babugin, ele cuida dessa preparação vocal. Então, a gente tem um trabalho bem árduo, que é a questão da gente ter força no diafragma, para a gente conseguir ter uma passagem de voz que consiga alcançar todo o público do teatro, porque o público é bem grande, né, o teatro em si, e a gente tem que ter uma força no diafragma para conseguir reverberar essa voz. E a questão corporal também é trabalhada por alguns dos diretores, que a gente passou por alguns diretores durante esse período de 2 anos, e basicamente a gente tem esse jogo, a gente sempre tenta estar sempre em contato com os corpos para a gente se conhecer, ter essa intimidade maior, para a gente conseguir ter essa familiaridade em cena, né, no caso. Tá certo. Laila, como é que é a estrutura do Basileu França? O que eles conseguem oferecer para vocês? Quem que faz essa coordenação? Então, nosso coordenador é o Luciano Luque, né? Atualmente a gente está tendo aula ali no centro, porque o Basileu está em reforma, né? Então, a nossa turma, inclusive, foi a primeira turma que não teve contato com a estrutura do teatro ali no Universitário, né? Mas, felizmente, nós temos algumas oportunidades de frequentar o teatro, né? Inclusive, a nossa mostra vai ser lá no Teatro Escola. Temos o corpo docente, né? Como a Isadora falou. Apesar de ser um curso que ele é teórico, ele é bem prático também. Temos jogos teatrais, interpretação, corpo, expressão, né? E um corpo docente aí que está com a gente desde o início, né? A estrutura física do Basileu, como é que é? Para vocês desenvolverem, porque vocês falam teatro, a gente fala de uma forma global o curso. Ele trata de uma forma global. Como é que é? Então, a estrutura física, basicamente, como a Laila falou, a gente fica ali no centro, né? Porque depois, nesse momento pós-pandemia, como iniciou a reforma, então a gente não tem muito contato com o edifício ali do teatro no Universitário. Então, basicamente, é uma escola normal. Tem várias salas e cada sala geralmente tem elas são até grandes e a gente funciona as aulas ali normalmente. Tipo, não é uma estrutura bem estática, tipo, com cadeiras, mesa e o professor falando no quadro, porque é uma coisa assim mais interativa, né? Expectativa para o espetáculo? Expectativa alta, né? Como a gente falou, foram 2 anos de muito trabalho, né? Expectativa entre os nossos colegas, entre os professores, né? E o programa está muito bom. Eu acho que, assim, vocês vão gostar.
Eu espero que gostem, né? Mas tem muito trabalho, tem muita força de vontade, eu acho que tem tudo para dar certo. E depois, gente, como é que vai ser? Vai ficar saudade, né? Bom, depois mercado de trabalho. Sim, como é que está o mercado hoje? Eu queria até discutir isso com você. Então, muitas pessoas dentro do nosso curso já estão trabalhando, né? Algumas pessoas entram sem experiência e o primeiro contato que tem é dentro do técnico, né? Mas já tem pessoas que fazem, inclusive, outros cursos. Eu faço licenciatura em teatro na UFG, tem pessoas que estão no audiovisual, na dança. Então, assim, acaba que até mesmo é uma proposta do curso, né, que a gente aprenda um pouco de cada coisa, e isso é uma questão que a gente traz também no nosso texto, que precisamos ser múltiplos, né, multiartistas. Então, por isso que a gente escreve, a gente produz, a gente também faz uma cenografia, um figurino, então cada pessoa acaba que tem uns 5 empregos para poder manter, né, o sonho de viver de arte, que é o que a gente gostaria que fosse a realidade. Mas o que você está falando é um conjunto de coisas, né? Você está lá no Basileu, você está na UFG, quer dizer, são várias situações que vão ajudando você a compor esse trabalho que vocês vão fazer, né? Exatamente. E assim, aqui em Goiânia, principalmente, a gente precisa muito de conhecer as pessoas, né? Estar no meio. Então, fazer um curso desse também é muito interessante porque a gente entra em contato com o meio artístico de uma forma mais... direta. Mais direta, exatamente. Isadora, deixa o convite aqui. Então, gente, a gente gostaria de convidar todos vocês para nos assistir. O espetáculo vai acontecer dia 21 e 22 de junho, sexta e sábado, às 19h30. E nós contamos com a participação de todos vocês, que estamos muito ansiosos para apresentar esse TCC. Como é que as pessoas fazem para adquirir o ingresso? Então, é gratuito. Basicamente, é só aparecer no teatro e... lá comporta cerca de 640 pessoas, o teatro. Então, é basicamente vocês chegarem e apreciar. Mais cedo, então. Exatamente, é interessante chegar mais cedo. Com antecedência, o hall vai estar liberado às 19 horas. E a classificação indicativa é 14 anos. 14 anos. Não tem atraso, né? Não. Seremos pontuais. Laila Alves, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Isadora Barbosa, obrigado. Muito obrigada. Obrigada também. Bom espetáculo para vocês. Obrigada. Voltem mais vezes aqui, tá bom? Certo. Grande abraço, gente. Nós vamos continuar agora. Vamos falar da Frente Parlamentar do Cerrado. No auditório da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, a CCJ, aqui na Assembleia, o deputado estadual Antônio Gomide, do PT, promoveu uma audiência pública em defesa do Cerrado. Mais detalhes na reportagem da Maristela Ramos. O relatório do LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, apontou um crescimento de 115% do desmatamento em Goiás no ano de 2022. Preocupado com esse número, o deputado Antônio Gomide, do PT, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Bioma Cerrado, realizou uma audiência pública para discutir o tema. O parlamentar apontou a urgência da adoção de medidas para conter a destruição do meio ambiente, citando as catástrofes do Rio Grande do Sul. A educação ambiental são mudanças de atitudes. Então nós temos aqui a responsabilidade, enquanto deputado estadual, enquanto coordenador da Frente Parlamentar, trazer subsídios para que o debate e a informação e o conhecimento e aquilo que está acontecendo no estado de Goiás em relação ao desmatamento, seja ele legal, seja ele ilegal, mas de que forma nós queremos tratar esse meio ambiente para que a gente evite as catástrofes climáticas também aqui no estado de Goiás. A deputada Bia de Lima, do PT, também presente no encontro, falou da necessidade de trabalhos serem realizados com agilidade em defesa do ecossistema. Precisamos tirar alguns encaminhamentos que a gente possa somar, tirar uma postura, um estudo, um trabalho em que a gente consiga sensibilizar a sociedade, consiga sensibilizar outros órgãos e mecanismos para, de fato, conseguirmos defender o nosso Cerrado. As instituições que participaram da audiência destacaram a importância da reunião, alertando que todos precisam trabalhar juntos em prol do Cerrado. É um bioma preciosíssimo para nós, que é a nossa casa,
e também que ajuda na sustentabilidade dos demais biomas. Então, hoje o nosso intuito aqui é trazer a público o conhecimento do que vem acontecendo, né? O que os dados nos revelam, para nos ajudar aí a pensar em políticas e ações de preservação. Esse é um tema que não adianta somente uma fiscalização, não adianta somente trabalharmos com licenciamento, mas é preciso também envolver toda a sociedade, o setor produtivo, o legislativo, para que a gente trabalhe na valorização do cerrado em pé. Tá certo. Gente, vamos continuar aqui. Nós estamos mostrando essa importante sessão. Vamos falar agora, acompanhando também a movimentação em duas comissões aqui da Assembleia Legislativa. Primeiro, a repórter Monalisa Carneiro vai trazer para a gente as informações da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer. E depois, a Daniela Mello chega com a Comissão de Educação. Vamos ver? Sob comando do deputado Mauro Rubem, presidente da Comissão de Cultura, parlamentares se reuniram de forma híbrida nesta quarta-feira. Durante o encontro, 12 projetos de lei tiveram seus relatórios deliberados. O presidente do colegiado destacou a proposta do deputado Virmondes Cruvinel. Já tem um compromisso para a denominação de uma rodovia denominada com pessoas denominadas pessoas da própria comunidade e também as diversas iniciativas de todos os deputados que aqui estavam. Nós estamos mantendo a comissão funcionando adequadamente, acho que é um balanço extremamente positivo, limpar os projetos e, é claro, né, vamos organizar também ações maiores para o segundo semestre. E vamos continuando aqui, vamos falar... Gente, toda quarta-feira tem um evento super especial aqui no saguão da Assembleia Legislativa, que é o Almoço Cultural. Tem o almoço, tem também música e tudo promovido pela Assessoria Adjunta de Atividades Culturais da Assembleia Legislativa. Teve um convidado especial, foi o Jorge Monteiro. A reportagem é da Daniela Mello. A Seção de Atividades Culturais da Assembleia Legislativa realizou mais uma edição do Almoço Cultural. Desta vez, a atração foi o multi-instrumentista Jorge Monteiro. Deficiente visual, o músico atua na área desde a década de 1980 e atualmente é organizador e fundador da campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo. A arte salva vidas, a gente está aqui para isso, né? E as pessoas têm acordado para isso, né? E é uma forma interessante da gente falar de prevenção também com arte, né? Dá um sentido para a arte, né? A arte salvando vidas. Juliano Santana, diretor da Cultura da Alego, falou sobre a parceria do Almoço Cultural com o Instituto Olhos da Alma Sã. Essa parceria com o Instituto ela visa ampliar e trazer um olhar diferenciado, uma sensibilidade que esse projeto tem, especialmente com o Instituto que tem um trabalho tão maravilhoso, né, em prol de algumas temáticas que a gente entende serem relevantes. Gente, esse evento é muito bonito, é toda quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Se você tiver a oportunidade, venha. Você vai ouvir a boa música, tem a boa comida, é um almoço cultural, não é isso? Gente, o Agora Goiás vai mostrar para você agora o resultado da sessão solene de ontem, que foi realizada aqui na Assembleia Legislativa. A reportagem é do Murilo Santos. Organizações sociais e o Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia. Assuntos que dominaram o pequeno expediente. O deputado Ricardo Quirino comentou sobre proteção à pessoa idosa. Em todo o Brasil, nós precisamos avançar e muito em políticas que realmente protejam, fortaleçam, valorizem tudo aquilo que estas pessoas fizeram, fazem e continuarão fazendo. Na ordem do dia, os parlamentares aprovaram o monitoramento de políticas públicas para a saúde mental e o selo de incentivo para empresas que promovem voluntariado. As definições de candidatos às prefeituras também foram assunto na tribuna. Já o deputado Júlio Pina anunciou que deve se licenciar do cargo, com o suplente Eliel Júnior, de Lusiânia, assumindo temporariamente. Dizer, Eliel, que você é muito bem-vindo a essa casa, a gente tem a satisfação de te receber aqui e também dizer aos nossos irmãos de Lusiânia que tão breve você ocupará uma cadeira aqui nessa casa, porque eu vou pedir
licença do mandato para que você possa aqui apresentar as demandas do município de Lusiânia, da região do entorno, a qual você tem um trabalho diferenciado, especialmente da cidade de Lusiânia. Então, vamos falar de futebol, gente. Aliás, quarta-feira é um dia para a gente esquecer para o futebol goiano. Que coisa mais esquisita. Esse é o nome que eu posso usar para não dizer outra coisa, né? Meu amigo Hugo Duarte, está tudo bem? Olha, tudo bem. Bom dia, mas para o Goiás e para o Atlético não está bem, não. Vou riscar aqui do dia, esse calendário, do dia 19. Dia 20, é de ontem, né? Foi ontem. Não vai existir para o Goiás e para o Atlético não, tá bom? Olha, o resultado do Goiás não foi tão anormal, foi o Santos. O que não foi normal foi a falha do Tadeu, né? Foi um gol que a qualidade do goleiro Tadeu não pode tomar um gol daquele. Tá, vamos falar então o Santos, né? O Goiás jogou contra o Santos lá na Vila Belmiro, né? Um jogo importante para que o Goiás pudesse entrar de novo na zona de classificação. A gente até imaginou, né? O Santos vinha de 4 derrotas, pensava, o Goiás pode ganhar. Mas qual foi o resultado? O resultado 2-0 para o Santos. O Santos precisava desesperadamente dessa vitória e conseguiu. Agora, tem um detalhe que eu gosto sempre no programa, o Alex Sport, eu sempre falo isso, e os clubes goianos, principalmente o Goiás, chora, briga para ressuscitar defunto. O que é isso? É time que está na situação que estava o Santos, 4 derrotas, crise, vai e ajuda o time, entendeu? Parece que sente dó do adversário. O Goiás é campeão de ajudar as equipes que estão assim muito ruins na tabela. E fez isso ontem, mesmo o Santos não jogando tão bem, e o Goiás também não jogou esse futebol todo, mas o Santos tinha um ligeiro favoritismo pelo fato de jogar em casa, necessitar da vitória, para não entrar numa crise tão grande, porque 5 derrotas consecutivas, com certeza o Carille ia acontecer muita coisa lá na Vila Belmiro. Pois é, eu queria até, eu tô com a classificação aqui na mão, sempre gosto de discutir com você. O Goiás esteve entre os 4, ontem estava na 5ª, agora caiu para 6ª posição e pode perder essa posição, porque o Mirassol tem um jogo a menos. Se o Mirassol bater o Vila hoje, o Goiás desce mais uma casa, né? Então o pessoal do Goiás tem que torcer hoje pro Vila. É aquilo que eu falo aqui sempre, esse negócio de torcer não funciona muito. Você tem que fazer o seu papel, né? Você não fica dependendo, principalmente no futebol e na sua vida. Se você depender de terceiros, se esquece, você tem que fazer a sua parte. Então, o Goiás não deixou de fazer a parte de bater o Santos, agora não adianta torcer para o Vila. O Vila pode ganhar naturalmente, mas o Mirassol não vai entregar fácil, não. O Kennedy está preparando as imagens lá do Goiás, assim que estiver pronto, Kennedy, você pode jogar, porque a gente vai analisar, mas antes disso eu vou falar dos números, vamos fazer as contas aqui. Por que a gente falou do Mirassol? Porque o Mirassol está na 8ª posição, tem 17 pontos, joga hoje contra o Vila, não é isso? E o Goiás está na 6ª posição com 18 pontos. Se o Mirassol bater o Vila, ele ultrapassa o Goiás. Bom, vamos ver o resultado? Olha lá. Esse é o gol. Esse é o gol? É. Meu Deus. Ô, Hugo, você foi goleiro, um grande goleiro. O que aconteceu aí? Olha, 2 coisas aconteceu aí. Eu até depois, amanhã, se a gente tiver a oportunidade de ver a entrevista do Tadeu, ele dizendo. Ele, para mim, na hora que ele foi sair do gol, o refletor bateu nos seus olhos. Porque se você reparar ali no lance, ele sobe com o punho para dar o soco, depois ele resolve a segurar a bola, mas como ele não enxergou nada, ele acabou fazendo o gol contra. E esse segundo gol normal. Aí? Foi o William Bigode, né? Aí foi um gol normal, um gol que poderia ter acontecido, um chute difícil, aí o Tadeu não teve culpa, né? Porque foi, olha lá, um chute praticamente cruzado, a bola passou defesa por cima. Desarrumada, né? Lance de jogo normal, né? Então ali, a bola pegou bem, o Tadeu não teve culpa, mas aquele gol 1-0 deixou o Goiás um pouco nós vamos até repetir essa jogada que você estava falando. Olha lá. Olha lá. Agora ele sobe, ele ia dar o soco, resolve pegar e não enxergou a bola. E aí porque ninguém atrapalhou ele. Não, ninguém atrapalhou. Ninguém falha. Não, foi falha dele. Falha. Mas eu acredito que... Você acredita que é o refletor? O refletor pode ter atrapalhado. Isso influencia, né? Demais, já aconteceu comigo. Gente, o Tadeu é um grande goleiro, né? Sim, é um goleiro que eu já te falei, um bom goleiro, mas quem é que não falha? Sim. Mas se não tiver falha... Mas falhou numa hora que... Mas se não tiver falha... Aí é tudo 0-0. 0-0. Ninguém ganha ninguém, se ninguém falhar.
Mas era uma hora que poderia ter guardado para um 2-0 para o Goiás, poderia ter falhado, assim, Pois é muito ruim. Rapaz, eu torci tanto para o Goiás sair de lá com uma vitória, pelo menos um empate, mas a vitória seria fantástico, né? O que eu tenho receio, e eu queria saber de você, é que o Goiás agora está se distanciando do G4, que são os 4 que sobem. Você pode anotar aí o que eu vou te falar, não sou adivinho, mas a gente tem uma noção pelos campeonatos já disputados. Da 15ª rodada, certo. Você pode fazer uma análise concreta daqueles que vão cair, porque até a 15ª rodada, quem tiver na zona de rebaixamento, 90% ele não sai. Para o Goiás faltam 4 rodadas para a gente chegar. Para você ver o que o Goiás quer, se quer mesmo subir, sim, ou se ele vai brigar até a última rodada. Pode acontecer até a última rodada, o ano passado foi assim, todos com chance de subir. Para mim tem 4 líderes hoje do campeonato, mas tem mais 4 que não estão, que vão brigar para subir. O Goiás é um desses. Você falou uma coisa que eu quero até colocar nessa discussão. O América é o primeiro com 21, Avaí é o segundo com 21, o Operário é o terceiro com 21, ou seja, 3 times com 21. Sim. Na sequência vem o Santos, que entrou no G4 com 18 pontos. Pode sair hoje. Exatamente, porque vem atrás do Santo Sport Recife, que tem 18 pontos e tem 2 jogos a menos. O Sport joga com o Ceará, lá em Ceará, né? Lá no Ceará. Então pode ser que o Sport tire o Santos, se vencer, ou se empatar, se eu não me engano, não empatar não, mas se vencer ele tira o Santos, e vai ser sempre essa briga, porque o campeonato está muito embolado, na verdade, é um campeonato que as equipes estão niveladas, entendeu? Então não tem aquele bicho-papão, então eu acho que esse campeonato, até o final da rodada, vai ter chance, de quem não está entre os 4, de ter chance de subir para a Série A. Vamos para a Série A, então. Série A. Série A que jogaram ontem aqui em Goiânia, o Atlético Goianiense contra o Criciúma, no estádio Antônio Ascioli, que a gente imaginava, o Kennedy vai preparar, se tiver já as imagens do Atlético, pode já colocar aí pra gente. O Atlético saiu na frente, não foi isso? O Atlético saiu na frente, era o favorito, o Atlético tinha tudo para vencer, mas futebol é aquilo, Jorge Evassi. Se você não fizer dentro do campo, fora não faz. E o Criciúma não tomou conhecimento do Atlético e bateu de virada, né? Virada 2-1. Nós continuamos vendo a imagem do Goiás, já pode tirar, porque a gente já comentou o Goiás. Vamos então, o primeiro gol saiu aos 11 minutos, Guilherme Romão. Guilherme Romão, lateral, voltou. Tudo indicava que o Atlético poderia sair com resultado bom. Tudo indicava, mas qual é o indicador final? Após o apito do árbitro no final do jogo. Sim. Então, indicava, o Atlético fez 1-0, tinha que manter, tinha que procurar fazer outro, né? Porque a qualquer momento poderia tomar um gol e aconteceu isso. Lembrando que o segundo gol do Criciúma, todo mundo já tinha descido para o vestiário, né? Foi aos 54 minutos do segundo tempo. Houve lá uma falta, onde o Luiz Fernando era o goleiro. Você sabe que o goleiro foi expulso, né? O goleiro do Atlético expulso e teve que ir o Luiz Fernando para o gol. E aí você vai ver no lance a falta que o cara do Criciúma bateu. Loucura. 2-1 para o Criciúma, no momento em que o Atlético estava reagindo, né? Veio de uma vitória importante contra o Fluminense, lá no campo do Fluminense, e jogando em casa perdeu. Sabe o que parece isso? O que parece? Aquela melhora hospitalar. Você já viu o paciente quando ele está, o doente, ele recupera, sara, anda, fala, agora está tudo bom. E ele falece? O Atlético veio de empate com o Corinthians, vitória diante do Fluminense, esperava uma goleada diante do Criciúma. Mas futebol é bom por isso. Você nunca pode acreditar num resultado positivo. Pois é, tem 2 times, o Atlético está na 15ª posição, mas tem 2 times lá na zona de rebaixamento, tem jogos, o Atlético tem 11 jogos, né? Só que o Grêmio tem 8 jogos, 2 a menos, e o Vitória tem 1 jogo a menos e está na 19ª posição. O Grêmio perdeu ontem para o Fortaleza por 1-0. Se o Grêmio tivesse vencido, olha para você ver onde é que estaria o Atlético hoje. O Atlético, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro, o Grêmio perdeu, senão o Atlético estaria hoje na zona de rebaixamento, juntamente aí com a equipe do Vitória da Bahia. E um detalhe, Jorge, tá Fluminense, Grêmio e Corinthians na zona de rebaixamento hoje, depois da rodada. Que lista, hein? E o Vitória, só ali atrapalhando o Cuiabá. Só lembrando, o Cuiabá bateu São Paulo fora de casa ontem por 1-0. Cuiabá, que era
era o chefe ali do Z4, né, da zona de rebaixamento, conseguiu sair, está com 10 pontos, já passou o Atlético Cuiabá. Hoje tem Vila Nova. Hoje tem o Tigrão, que pode ser o único que pode fazer as honras da casa, né? O único clube goiano da Série A e Série B ser vencedor, só que vai jogar contra o Mirassol, às 19 horas. Olha, e nessa situação aí, o Vila Nova tem 11º, precisa vencer o jogo. Tem vencido em casa. São 3 vitórias em casa e um empate diante do Brusque. O Mirassol não é o Barcelona, não é o Real Madrid que o Vila vai jogar. Para mim, o Vila vence a partida hoje. Tá bom. O Hugo Duarte, daqui a pouco tem... O Alego Esportes, às 11 horas, com Daniela Mello, Túlio Isaac, Hugo Duarte e companhia. Lá você vai mostrar a fala do Tadeu. Vou mostrar a fala, eu quero a explicação por que tomou o gol. Tá bom. Um abraço para você. Outro. Obrigado. Gente, nós vamos falar agora e vamos ver a exposição Cores em Forma na reportagem do Tom Barbosa. A exposição Cores em Forma na Assembleia Legislativa destaca obras de 4 artistas. Alice França é uma violinista que expressa emoções através de sua música, comparando notas a cores. Eu costumo tocar mais em teatros, parte da Orquestra Municipal de Goiânia. Mas eu também estudo música popular, música mais com raiz do baião, música nordestina, mas eu sou mais focada na música erudita. Lucas Barbosa é violinista cujas performances são descritas como pinturas sonoras. Eu já me apresentei aqui uma vez, gosto muito. Fico sempre feliz com o convite. Deusmar Rodrigues, que atua na construção civil, se descobriu no campo das artes e diz que usa o seu lado rústico, expressando o seu sentimento. Devido ao serviço ser muito pesado, cansativo, entendeu? Aqueles momentos difíceis, entendeu? Então eu precisava de alguma coisa a mais além da construção, entendeu? E sempre eu andando na rua, encontrava uma tela jogada, eu pegava, levava para casa e tentava transformar ela, entendeu? Josiane Janiewski trabalha com aquarelas. Segundo a artista plástica, sua obra é leveza e simplicidade. Diz que o que está dentro da gente é o que a gente põe para fora, né? E eu gosto disso, gosto do que eu faço, dessa suavidade, da leveza, de passar um ambiente tranquilo, né, para as pessoas levarem para suas casas. A mostra visa unir música e artes visuais em uma experiência cultural. Gente, hoje começa o inverno, viu? É aquele tempo mais seco, não é? Manhãs mais frias, ali no meio da tarde mais quente. E aí acontece o seguinte, a partir de agora a gente vai percebendo também uma queda na umidade relativa do ar. Já estávamos aí na casa dos 18%, que já é preocupante, mas aqui em Goiás a gente sabe, né? Nós podemos chegar até 10% ou menos, que é clima de deserto. Claro que isso influencia muito na vida das pessoas. Vamos falar desse assunto agora com a doutora Fernanda Miranda, que é pneumologista, e é claro que esse mês de junho, inclusive, tem uma importância maior, né, doutora? Tá tudo bem com a senhora? Bem, obrigada. Sim, esse mês de junho é muito especial para a gente aqui em Goiás, é a primeira vez que estamos realizando ações por conta da lei Junho Violeta, mês de campanha de conscientização das doenças respiratórias, de prevenção. A definição de um mês para debater determinados assuntos, determinadas doenças, isso ajuda? Ajuda muito, porque alerta a população, né? Chama a atenção para determinadas doenças ou determinado aparelho, né? No caso, o aparelho respiratório em junho. Então, muitas das vezes, algo que a pessoa sente, que não está dando muita importância, ela vê aquilo ali, ela se identifica com algum sintoma. No caso das doenças respiratórias, a gente também insiste muito com os tabagistas nessa época, e as doenças crônicas, né? A asma, que piora nessa época do ano, o enfisema pulmonar, entre outros. A senhora falou nessas duas doenças, enfisema pulmonar, na asma. Quem tem essas doenças, quais são os cuidados que elas devem ter agora? Eu acho que o principal cuidado é trazer a sua doença sob controle. Né? A asma, DPOC são doenças crônicas, como é a hipertensão, como é o diabetes. Então é importante que ele procure o seu médico e traga a sua doença sob controle, faça o tratamento adequado, não abandone a sua medicação. E fora isso, é o cuidado que todo mundo deve ter. Vacinas, vacina contra gripe, contra pneumonia, manter-se bem hidratado, né? Nessa época do ano é importantíssimo. A senhora falou na pneumonia, essa vacina, ela qualquer pessoa pode tomar?
Crianças a também? recomendação, além dos doentes crônicos, crianças e adultos mais velhos, acima de 50 anos, tem indicação de tomar a vacina antipneumocócica. O pneumococo é a bactéria que mais causa pneumonia. O SUS tem essa vacina ou não? Ou é só particular? O SUS tem uma delas. Uma delas. São duas. É interessante, as pessoas sabem, tomam essa vacina, porque hoje é impressionante, né? A pessoa não está tomando nem vacina contra a paralisia, né? Pois é, a gente tem um calendário vacinal extenso para as crianças, que vamos dizer assim, é mais obedecido, Sim. né? E o adulto, ele se esquece que existe um calendário para o adulto, inclusive os adultos mais velhos, acima de 60 anos, tem uma série de vacinas que ele precisa tomar. Na nossa área da pneumologia, a gente sempre indica a da gripe, essas duas da pneumonia, tem uma nova contra o vírus sincicial respiratório, muito importante também, né? E a do herpes zoster, não é uma doença pulmonar, mas quando aflige, machuca ali a região das costelas e dói bastante. E qual é o risco da herpes zoster? A herpes zoster é uma doença viral que acomete o nervo. O nervo ali, geralmente acompanha o nervo que acompanha as costelas. Dá aquelas bolhazinhas, né? O cobreiro, todo mundo chama de cobreiro, né? Dói muito. muito? O cobreiro que dói demais, acaba limitando a pessoa, né? Naqueles dias de crise. E tem vacina com 97% de eficácia. Só uma dose? São 2 doses com intervalo de 60 dias. Lembrando que quem já teve herpes zoster deve ser vacinado também. Tá. Aí tomando as 2 doses nunca mais vai ter? 97% de chance que você não vai ter. Maravilha. Doutora, a senhora está falando da pneumonia. A gente sabe que principalmente o idoso, né? A pneumonia é um risco, né? Sim, a pneumonia ela é uma doença que inspira muito cuidados, principalmente no idoso, porque é uma doença potencialmente grave. Eu queria saber o seguinte, nesse período agora que a gente vê que a umidade relativa do ar baixa muito, né? Fica muito complicado. Quem tem asma, quais são os cuidados? Assim, eu queria, porque ela já tem um tratamento específico. Agora tem alguma coisa extra que ela deve fazer? Evitar, por exemplo, o asmático ele pode sofrer mais com as viroses. Aí, nessa época, quando a noite está mais fria, as pessoas costumam ficar em ambientes mais fechados, menos arejados. Então, evitar locais com aglomerações de pessoas em ambientes fechados, né? Se isso não for possível, evitar isso, que use máscara, evitar de se expor com exercícios físicos naqueles dias de umidade muito baixa, acima dos 20%, não ficar, né, fazendo corrida, atividades físicas com essa umidade muito baixa no exterior, tomar muita água e, essencial, é saber usar o seu dispositivo inalatório. O asmático, a base, o carro-chefe do tratamento, são remédios inalatórios, as chamadas bombinhas. Aquelas bombinhas. Né? Só para saber usar, as pessoas às vezes não usam adequadamente? Não, às vezes não usam adequadamente, porque não foram orientadas da forma correta, porque às vezes, né, o brasileiro não gosta muito de ficar olhando em bula, manual de instrução, vamos dizer assim. E qual é a forma correta? Às vezes esquece, depende. A gente tem N dispositivos inalatórios, né? Não só em spray, que é essa que a gente conhece, vê mais assim em filmes, né? Mas tem os dispositivos que a gente chama em pó. Né? Então, tem vários deles. A gente deve ter aí uns 10, 12 tipos de dispositivos. Então, a pessoa tem que saber. A gente está lá no Óleo fazendo a campanha Junho Violeta e dentre as nossas programações lá é ensinar a pessoa a usar o seu dispositivo. Ah, como é que está funcionando a campanha? Quem pode ir lá? Qual horário? Qualquer pessoa, estamos lá todos os dias essa semana, inclusive amanhã até às 17 horas, começando às 9, levando muita informação a respeito de doenças, uso de dispositivos, aplicando questionários para pacientes tabagistas, portadores de DPOC e asma, que são importantes. Lá eles fazem o exame? E fazemos espirometria. Sim. Estamos lá, acabei de sair de lá, já tinha uma filinha, mas a gente vai conseguir. Para que serve a espirometria, doutora? A espirometria ela é um exame que eu falo que para o pneumologista é igual ao eletrocardiograma para o cardiologista. A gente usa tanto para diagnóstico de uma série de doenças, como também para acompanhamento. Então, por exemplo, o indivíduo que tem enfisema, a espirometria é o exame, não é tomografia, não é a raio-x. A espirometria é o exame diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. O Orion fica ali na Mutirão, na esquina, praticamente na esquina com a Portugal, né? Exatamente. A partir das 9 da manhã. Isso. Tá certo. Estamos terminando, é até amanhã.
e uma semana muito produtiva. Acho pode ir hoje à tarde, pode ir amanhã. Exato. Tá certo. Doutora Fernanda Miranda, pneumologista, muito obrigado pela entrevista aqui, por explicar, né, para o nosso telespectador vários cuidados que as pessoas devem ter. Um grande abraço, obrigado pela participação. Eu que agradeço, um abraço. Outro. Gente, com isso a gente encerra o nosso programa Agora Goiás, nesse momento, fazendo um convite para você. Amanhã, às 9 horas, a gente volta ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. Fiquem com Deus, um abraço e até lá. Legal, né? Ótimo. Doutora...